Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia e na aula de hoje a gente vai falar sobre esses queridinhos da odontologia, da dentística e da prótese, que são os pinos de fibra de vidro. Esta inovação na odontologia que já vem há vários anos ajudando e auxiliando nas reabilitações protéticas, que é o retentor intraradicular de pino de fibra de vidro, que é o que nós vamos falar agora. Bem, o que é um pino de fibra de vidro? É um pino formado, ou seja, uma estrutura cônica, formada por filamentos de fibra de vidro condensados que formam uma estrutura sólida, resistente e biocompatível com o dente. Ou seja, vocês podem ver aqui na imagem que é um pino cônico, né, formado por várias fibras de vidro condensadas, transformando-se em algo muito resistente. E o melhor de tudo, ele é biocompatível com o dente, então ele pode ser adicionado, ele pode ser inserido no canal radicular e não terá problemas. Por isso, ele está sendo muito indicado para vários tipos de situações, como por exemplo no tratamento restaurador de dentes que já foram tratados endodonticamente e que apresentam raízes fragilizadas, em dentes que têm canais amplos ou ovoides, dentes que sofreram, assim como ali na imagem, grandes fraturas coronárias, tá? E remanescentes menor que 2 milímetros. Então, antes de surgir esses pinos, nós teríamos que desgastar mais ainda o dente e realizar um retentor intraradicular metálico, ou se não, acabar perdendo esse dente, né? Já com o advento dos pinos de fibra de vidro, possibilitou, neste caso, por exemplo, ser restaurado, mesmo que teve grande perda dental, ajuda a manter mais resistente e prevenir a fratura do remanescente que sobrou. Dando sequência, vamos falar um pouquinho das propriedades e características. Como nós já mostramos no slide passado, um dente fraturado, observe nesta imagem aqui, somente sobrou o conduto radicular. Nesses casos, os pinos são indispensáveis para se cimentar uma coroa aqui no local e não perder esse elemento dental que sobrou, tá? Então, como isso, ele tem, justamente pelo fato de ter uma adequada resistência mecânica, um módulo de elasticidade semelhante com o dente, ou seja, como ele tem um módulo de elasticidade semelhante, ele se dissipa junto com o dente, se deforma e contrai, absorve as tensões e protege o remanescente, para que essas tensões não se dissipem tanto para o remanescente dental e frature o mesmo. Ele tem alta resistência à fadiga e fratura, além do que são esteticamente agradáveis pelo fato de serem transparentes e são fototransmissores. Justamente por isso, né? Eles conseguem, pelo fato de serem transparentes, serem fibras de vidro, eles conseguem transmitir a luz de um fotopolimerizador, por exemplo, para polimerizar todo o cimento dentro do conduto, que nós vamos falar mais para frente. Como vocês podem ver aqui nesta imagem abaixo, nós temos em laranja o módulo de elasticidade do pino de fibra de vidro. Veja como ele é semelhante do da dentina, que está na esquerda dele. Já os de metal já são muito maiores. Além do que, eles exigem um preparo muito menos agressivo ao dente, ao remanescente, removendo muito menos estrutura dental do que se fosse feito um pino, um núcleo metálico fundido, por exemplo, né, um pino metálico convencional. Então, só aí já existe grande vantagem de utilizar o pino de fibra de vidro. Além disso, ele é biocompatível, como a gente já falou, então não vai causar agressão aos tecidos do nosso corpo. E também ele oferece uma boa aderência aos materiais restauradores quando for feita a cimentação e são fabricados em diferentes formas e tamanhos, permitindo adaptá-los às necessidades de cada dente e canal radicular. Então, dando sequência, vamos falar dos requisitos para uma boa cimentação. Antes de falar da cimentação propriamente dita, deve-se ter uma largura de pelo menos um terço do conduto, ou seja, neste caso aqui, observe o volume aqui do conduto, ele tem que ter no mínimo um terço deste volume, tá? Não pode ser muito fino, senão não vai ajudar muita coisa na retenção. Além disso, deve acompanhar a conicidade do canal, ou seja, ele não deve ser tão cônico nem pouco cônico em relação ao canal. Tem que acompanhar a conicidade do canal, sobrar em torno de 4 milímetros de gutta-percha no canal, de material obturador sem ser removido. E também o ideal é ter pelo menos uma proporção de 1 para 1 entre coroa e pino, ou seja, neste caso aqui observe que o pino tem que ter no mínimo o tamanho de uma coroa. Se o pino for menor que uma coroa,
já não vai ter muita retenção, já não será ideal. Então, além disso, também deve-se atentar que o ideal é o pino preencher em torno de 2/3 do remanescente dentário, ou seja, como é o caso dessa raiz, se fosse somente essa raiz, sem uma coroa, já está dentro dos critérios, tá? Porque sobrou 4 milímetros de gutta-percha, a largura já é pelo menos 1/3 do conduto, acompanha a conicidade, está inserido até a metade do suporte ósseo, pelo menos, porque o suporte ósseo estaria aqui no topo dessa raiz, então ele já passou da metade do suporte ósseo, já tem bastante suporte para ser aderido, e também ele tem mais de 2/3 do remanescente dentário inserido de pino. E ele também foi inserido em mais de 2/3 do remanescente dentário, ou seja, essa raiz é completa. Vamos supor, ela é 3/3. Nós já inserimos aqui numa distância maior do que 2/3. Então, o pino está inserido em bastante estrutura. Então, pode ser realizado, tá? Ou seja, todos esses critérios são requisitos para que tenha uma boa cimentação e uma boa adesão e uma boa resistência desse pino no conduto radicular, tá? Bem, falado disso, vamos falar então especificamente agora, passo a passo, da inserção e cimentação propriamente dita dos pinos de fibra de vidro. Primeiramente, nós devemos realizar o preparo radicular, né, o preparo do remanescente, utilizando uma broca de largo compatível com o diâmetro do pino que nós vamos utilizar. Por exemplo, em alguns pinos já vem o kit das brocas. A número 2 compatível com o tamanho de pino 2, a 3 com 3, a 1 com 1. Então, nós vamos utilizar uma broca largo, compatível com o diâmetro do pino que nós vamos utilizar, e vamos remover essa gutta-percha, deixando somente 4 milímetros, como que nós já falamos no slide passado, né? Vai deixar somente 4 milímetros de material obturador e vamos remover completamente do canal a gutta-percha. Dando sequência, nós iremos selecionar o pino que vamos utilizar, vamos fazer a prova do pino, ver se ele está entrando bem, se entrou no tamanho ideal, se chegou até ele, tá? Marcar certinho, certo? Nós vamos marcar o pino na vestibular para ter uma orientação de como nós colocamos, vamos cortar o pino e remover, tá? Agora nós iremos preparar o pino. Vamos primeiro limpar com ácido fosfórico 37% ou álcool 70% para remover as sujidades e preparar a superfície do pino para receber o silano. Na sequência, nós iremos lavar muito bem para não sobrar nenhuma partícula do ácido fosfórico e vamos secar este pino. Quando secar, nós iremos aplicar o silano por 1 minuto e esperar evaporar. Ou seja, quando evaporar vai ficar opaco. Quando a gente aplica ele fica brilhante, fica brilhoso. Quando se espera evaporar, em torno de 1 minuto a 3 minutinhos já vai ficar opaco. Por que que nós aplicamos o silano? O silano ele é uma substância que vai unir as partículas, porque ele tem orgânico e inorgânico. Ou seja, ele consegue se unir tanto com matéria orgânica como inorgânica. Por isso ele vai servir de ponte para unir o pino com o cimento resinoso. Dando sequência, nós iremos preparar agora o conduto radicular ou remanescente dental. Também com ácido fosfórico 37%. Vamos lavar bem, tá? Lavar, secar com cones de papel. Não devemos secar com a seringa tríplice porque pode prejudicar as fibras da dentina, colabando elas e não tendo uma boa adesão. Então a gente deve secar com cones de papel. Depois que secou, nós iremos aplicar o adesivo específico que vamos utilizar. Existem diversas marcas e opções. Aplicados os adesivos, normalmente iremos fotopolimerizar em torno de 40 segundos e em várias posições do conduto, tá? Fotopolimerizado o adesivo, o conduto já está pronto, então chegou a grande hora da cimentação. Lembrando sempre de usar um proporcionamento e manipulação correta do cimento resinoso, deixando ele de forma fluida para ser inserido na cavidade, ou com uma seringa Centrix, que é o melhor, ou com uma lentulo. A gente insere, né, a aplicação desse cimento resinoso dual. Por que dual é melhor? Porque o dual, a gente já tem uma aula no canal que fala sobre isso. O cimento resinoso dual, ele é ativado quimicamente e fotopolimerizado. Com isso, existe uma dupla polimerização. Como nós não conseguimos enxergar lá dentro do canal se ocorreu uma boa polimerização, é bom ser um dual para garantir que será totalmente polimerizado.
Como pode ver aqui na imagem, nós primeiro inserimos o cimento no conduto e a gente insere o pino depois, apertando e removendo os excessos. Removendo os excessos, nós já podemos fotopolimerizar o pino e o conduto juntos em várias posições, começando preferencialmente nessa imagem, né, de forma seguindo o longo eixo do dente de cima, e podemos também fotopolimerizar um pouco inclinado em vários ângulos e várias direções, visto que ele seja completamente polimerizado e não tenha resíduos de cimento que não tomou presa. Feito isso, nós construímos sobre este pino um núcleo de preenchimento em resina composta, tá? Para se assemelhar a uma coroa, a um preparo dental, e podemos já cimentar a coroa, seja ela qual for que for feita. Já podemos então finalizar com a peça protética no local. Beleza, galera? Esta foi uma aula de pinos de fibra de vidro. Expliquei um pouquinho para vocês o que é o pino, as indicações, as propriedades e também como que é feito passo a passo essa cimentação. Existem algumas variações do tipo de cimentação, tem algumas técnicas também que eu não comentei para vocês. Nós podemos fazer uma aula no canal mais para frente somente de cimentação de retentores intrarradiculares, tá certo? Então é isso, espero que tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.